inseguranças e também medos, né? Às vezes a gente se cobra demais por sermos assim responsáveis pela criação dos nossos filhos. E é isso, né? A gente fica mesmo, pelo menos eu digo assim, Deus me ajude a criar meus filhos, a educar para que eles cresçam, né? Meninos maravilhosos, meninos bons, né? Que eles não vão para o mundo, que eles não fiquem fazendo coisas erradas. Menino, olha e pense, eu oro direto, Deus sabe, meu Deus do céu, coitado do Senhor. Acho que ele deve dizer assim, todo dia essa menina pede isso, todo dia. Mas a psicóloga está aqui, ela sabe que ela é mãe também, como é que é o babado, né, doutora Daniele? Tudo bom? Bom dia! Bom dia! Parabéns pelo Dia das Mães que está se aproximando, né? Pois é, que tema espetacular, né? Acordar com vocês já falando da maternidade. E eu quero enaltecer aqui, Marília, que a maternidade, ela é ampliada, né? Porque não são apenas as mães que maternam, né? Existem madrastas que maternam, existem pais que... A figura biológica, no caso, a figura masculina, né? Ela representa também essa ampliação da maternidade, porque também, infelizmente, tem mães que abandonaram, que rejeitaram esses filhos, né? Gente, eu vejo tanto caso. Eu nem quis citar esses casos, não, mas a doutora Daniele citou. Mas, assim, a gente vê casos de mãe abandona filhos, né? Um dia desse eu vi um caso, a mãe abandonou o filho, bota às vezes na lata do lixo ou na porta de alguém, ou joga não sei aonde. Outra jogou o feto pela janela, Maria, do ônibus, e não sei o que. Eu só vejo coisa assim, sabe? Eu digo, meu Deus, por que que uma mãe, uma pessoa, ela tem essa coragem, essa capacidade de fazer tudo isso? A gente começa a entender esse contexto, porque assim, umas querem tanto ter um filho e não conseguem, enquanto outras... fazem o que fazem. Aí a gente fica meio confuso, assim, sem entender o que se passa na cabeça de uma pessoa para fazer uma coisa dessa, uma maldade dessa, cada caso é um caso a ser estudado, óbvio, né? Porque a gente não sabe qual é o cenário dessa mãe, que na verdade talvez nem desenvolveu esse instinto materno, né? Porque a afetividade, a entrega, essa colheita que envolve a maternidade, ela é muito ampla. Imagina você simplesmente recuar, né, rejeitar, colocar, como você está falando, né, um bebê, um ser que é meu, que parte da minha construção de afetividade, talvez com aquele cônjuge ou com aquele relacionamento que não foi tão legal. Então tem projeções também de comportamento que podem acontecer nesse caso, tá? Então, gente, antes de tudo, tem uma história aí, né? Acredito que a gente não pode julgar cada situação que está sendo evidenciada aqui, mas entra em contexto vários pontos, a questão do aborto, a questão, né? Então, é algo muito mais delicado para a gente tratar, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, né? Não é nem dia de tristeza, né? Vamos deixar essa parte da tristeza para trás, mas assim, a gente não pode deixar de falar, realmente, lógico, porque é um assunto delicado, mas também é importante que a gente fale, né? Porque a gente sabe que existe a depressão pós-parto, e muitos acham que é besteira, mas não é não, gente. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. É muito, muito complicado uma depressão pós-parto. Tem mãe que não quer ver o filho, não quer tocar, não quer, né? Então, também a gente não pode nem julgar. Né? A gente tem que ver o que aconteceu. Aí esses pontos de desconstrução, né, que envolve o sentimento, a angústia, o arrependimento, né, a frustração de estar sendo mãe, porque temos a mãe suficientemente boa, é aquela que se aplica ao contexto mas quando eu não assumo essa identidade, né, quando eu não quero, quando várias coisas me descontra, né, tem muitas mães que são impostas à maternidade, não case com fulano, né, tenha filhos logo para procriar, né, porque afinal de contas você já está fixa, firme numa relação estruturada financeiramente. E é muito mais do que isso, porque é amor, né? É verdade. Então você estava falando ali de uma maneira tão linda, você estava definindo o teu contexto de ser mãe, né? Mas tem muitas mães que demoram para entender essa maturidade afetiva por um filho, né? Passam a vida inteira e não entendem isso. Inclusive, até na fase adulta, rejeitam esses filhos e só vão conseguir transmitir essa afetividade com os netos. Olha só. Então, para você também que é um pouquinho mais afetuosa, mais calorosa com os seus netos, né? Por que eu não consegui ser com os meus filhos? Tem uma relação muito próxima ao que você construiu com a sua mãe lá atrás? Isso pode ser trabalhado na terapia também. Porque pessoas assim, às vezes, Marília, têm dificuldade de se relacionar
com a conjugalidade. É assim, eu tenho dificuldade de desenvolver afeto por alguém, então eu tenho alguns bloqueios, inclusive, nesse campo afetivo. Mas com o filho não, eu desenvolvo bem. Mas com um namorado, com um marido, né, isso pode sim ser uma projeção direta. É bem complicado esse negócio de criação do filho, né? A gente às vezes quer ser aquela mãe super protetora, mãe boa demais, faz tudo pelo filho, mas nem sempre tem que ser assim. O filho também ele tem que saber receber não. Com certeza. Lá na frente, né? Lá na frente, ele pode sofrer as consequências de sempre receber sim e não saber lidar com o não, né? Então a gente tem que ensinar. Mesmo que dou o coração, porque tem vezes que a gente fica, não pode, não dou, não vou fazer. Mas você e ensina. Faz birra, faz você isso, faz ensina aquilo. com o não também. Mas né? a gente tem que ser firme e forte para dizer o não, né? A imposição de limites, ela é estruturante para o ser humano, né? Quando você tem um não como resposta, você fica reflexivo quanto àquilo. Por que eu não posso fazer? Dependendo da maneira, inclusive, como você adota isso dentro de casa, você coloca o seu filho de castigo, mas você explica o motivo, existe o diálogo pós-birra ali, né? Então você está conceituando a importância do teu não. É importante isso para os filhos também, né? Por que meu pai me dá um não? Por que eu não consigo receber esse não com tranquilidade? Mas vamos tentar entender esse percurso e o paizinho e a mãezinha que tem um pouquinho mais de paciência, ele consegue transmitir isso. Porque não é apenas punir, não é apenas dizer que está de castigo, não é apenas dizer que não vai comprar, né? Mas é tentar explicar todo esse parâmetro. E aí a gente está evidenciando princípios de caráter, de construção de personalidade nesse ser, né? Exatamente. Isso é ser mãe, isso é ser pai, né? É verdade. Vocês podem ser pães também, né? Com certeza, né? Minha gente, olha, é difícil ser mãe. Eu não sei, antigamente, eu não sei como era... se era mais difícil do que hoje, né? Porque a criação de antigamente era uma, de hoje já é outra, totalmente diferente, né? Minha filha, antigamente, oxe, o pão não leu, como é que faz? Como é? Como é aquele ditado? Escreveu, não leu, o pau comeu? É, isso mesmo. Escreveu, não leu, o pau comeu. Era assim mesmo. Tinha boquinha, não. Era castigo, era, olha... A Menina, palmatória, agora o quê? né? As torturas, inclusive, que eram muito adotadas. Claro que tem gente que, pelo amor de Deus, né? O joelho no milho, né? Então, tinha muita gente que... Esse aí eu não concordo, não, né? Mas assim, oxe, menina apanhava muito, meu Jesus do céu. Mas eu dei pra gente, tá vendo? Agora, a gente não pode fazer nem assim, mas não menino. Hoje em dia, não. Mas assim, a gente tem uma maneira de educar, né? Brigando, colocando de castigo, falando não, falando que não pode, explicando. Hoje a maneira é outra, né? É totalmente diferente. Eu diria que ela foi reformulada, né? Ela foi amadurecida com o passar do tempo, né? Porque aquilo gerava muitos traumas. Se a gente for parar para perceber, os nossos avós, eles são muito reprimidos afetivamente, né? Quantas pessoas têm dificuldade, assim, de transmitir a afetividade? O perdão mesmo, elaborar o sentimento de perdão, né? Mas aí a gente tem que também ter um cuidado com a extensão dessas emoções. Porque do mesmo jeito que ficou fácil falar de amor, ficou fácil também falar de morte. Eu não quero mais estar aqui, eu não aceito o que você faz, você é feia, você é chata, né? Então, a ausência de respeito, a imponência, a autoridade desses filhos, parece que também está saindo um pouquinho do prumo. Isso, então, por isso a importância da imposição de limites, né? A gente vê casos e casos, né? De crianças que não aceitam que os pais briguem, que tomam o celular, que não mandem dormir, saia do computador. E aí fazendo coisas absurdas, né? Que a gente já sabe o que é. Né? Então, assim, é muito complicado. Você não poder brigar, dizer que não pode e a criança já querer fazer coisas, né? Tipo, como se matar, eu vou me matar, ou senão até faz mesmo, né? Ou seja, tira a sua própria vida por conta, às vezes, do celular, que já aconteceu casos que a gente já viu, né? Meu Deus, gente, é um absurdo isso, não pode isso. Bem, eu queria que as pessoas de casa refletissem como é estar nesse lugar, né? Isso é parte do princípio de estar no lugar do outro, né? Da empatia mesmo, né? Então, imagina você trabalhando o dia inteiro, chega no final do dia e vai para o teu celular também, né? Qual é a referência paterna, materna que você está transmitindo para o teu filho? É de estar no celular. Então, venhamos e convenhamos, né? Você acaba sendo espelho para quem está dentro de casa.
né? E se isso não acontece, mas acontece, por exemplo, um jogo de tabuleiro, um momento de lazer, né? A gente não precisa gastar tanto dinheiro para estar nos divertindo com os filhos, né? Exatamente. Basta estar numa sala de estar dentro de casa, né? Faz uma pipoca, conversa sobre a semana, né? Só que realmente você conhece seu filho? Você sabe qual é a cor dele preferida? Eu sempre pergunto essas coisinhas pontuais, por quê? Porque isso é estar no lugar do outro, né? Eita, lembrou até do maridão agora. Será que eu sei a cor preferida do meu marido também? Eu já sei. Então, gente, é importante refletir sobre isso. Por quê? Porque se você entende, compreende o outro, você vai entender também quando ele não estiver bem. E esse passo, essa transição é muito tênue, sabe? Porque para você não estar bem, ele se isola, ele deixa de comer com você, ele passa a ficar um pouquinho mais... Enfim, muitas coisas acontecem e mudam. Mas será que eu tenho esse olhar clínico também dentro de casa? Então vamos ficar atentos, porque os filhos, sim, eles dão sinais. Tá? Meu menino, o mais velho, né? Agora só quer comprar roupa preta e branca. Filho, pelo amor de Deus, preta e branca. Ah, mãe, mas eu gosto. Então, que bom que você gosta, então, mas vamos tentar experimentar isso, né? Mas ele já depende da forma do diálogo. Só que agora ele sai constrói, mudando, né? Tudo que ele quer comprar, ele quer comprar o preto, o branco, a camisa preta, o branca. Aí eu digo, meu Deus do céu, já vai ter preto e branco nesse guarda-roupa, né? É uma coisa séria, né? O pequenininho ainda não tem ainda aquela noção de, minha cor preferida é essa ou essa. Não, ele gosta de todas as cores, ainda não tem essa noção. Ele gosta de bicho, gosta de jogar. Agora ele inventou de começar a jogar. Esse negócio é complicado, né? Porque até que ponto a gente tem que dar um limite para os filhos. Esses momentos de entretenimento, eles são muito saudáveis, né? É verdade. Jogos, né? Coloque seu filho no esporte. Eu sei que, assim, eu não posso estar direcionando a questão religiosa, mas se tem uma ampliação espiritual nesse contexto de ir para a igreja, né? Essa rotina também é estruturante, porque forma princípios, né? Os princípios cristãos nesse aspecto, se a gente for estar evidenciando, vai estar enaltecendo perdão, o respeito, o amor ao próximo, a honra aos meus pais, né? Então, fazer com que esse paciente, eu até falo já paciente, ele evidencie essa necessidade de valor, né? De amor, de afetividade, é muito importante, porque você é a referência para eles. Ser mãe não é fácil não, né? Né, Dani? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser mãe não, gente. É difícil mesmo. Educar não é fácil. Porque tem uns dias tristes também, né? É verdade. Tem uns dias complicados também. Às vezes a pessoa diz, não vou fazer isso e tal. Ai, mãe, a senhora é muito chata por isso, por aquilo. Eu digo, ótimo, tudo certo que eu sou chata. Aí pronto, vira as costas assim, daqui a pouco vai. É não, mamãe, desculpa. Aí pronto, me quebra todinha. Né? A mãe é fogo, minha. Mãe, não, me desculpe, me perdoe, mamãe. Eu amo a senhora é linda, a senhora é isso. Pronto, aí me quebra na emenda, gente. Mas eu consegui segurar o meu posicionamento e dizer, não, isso não pode, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Mas eles choram, tá? Mas depois entende, é normal. Eu queria pontuar uma coisa assim, que eu acho também que é de extrema necessidade. Muitos pais têm dificuldade de falar sobre o contexto sexual mesmo, Isso, né? Meu Deus, é verdade. E aí, como isso também acaba sendo um tabu para vocês, pais, né? Assim, a mãe e o pai que tem dificuldade também. Eu falo pai também, sabe? Porque eu acho que Dia dos Pais, né, tá dentro do Dia das Mães também. Verdade. Se ele participa, se ele é seio nessa construção. Foi quem fez junto com a mãe, né? O menino só tá aqui porque o pai... Mas olha, tem muitos pais que... Teve a participação. Tem os pais que maternam também, pois né? Que porque às vezes não tem mãe, né? Sim, quem cuida são os pais, então, né? Parabéns para esses pais que fazem esse papel lindamente, né? A situação que envolve recasamentos, né? Desse pai que não está mais com essa mãezinha, mas que os filhos participam lindamente desse contexto, né? Então, acredito que a estruturação de ser, né? Ela está voltada para aquele ser que materna, da mãe. Aquela que materna, na verdade, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser... Mas, obviamente, evidenciando que a nossa imagem, né, enquanto mãe, é super importante. É verdade, gente. Muito bom, muito bom. Sim, aí, só voltando para a situação que envolve o sexual, né? Tá com dúvida? Tá difícil para você trazer essa resposta para o seu filho, né? Procura uma ajuda, né? Acho que tudo precisa ser esclarecido, desde que também existam limites quanto a isso. Você pode esclarecer a curiosidade do seu filho sexual, porém não pode estar extravasando nos detalhes ali, porque tem muitas mães e pais que se perdem. Isso chega muito no consultório. Meu filho está falando sobre isso, eu acho que ele pode estar sendo abusado, né? Então,
essa de olho fala, nisso, né? Isso é verbalizado também, de uma outra maneira, porque criança é muito estímulo, né? Muito ambiente, né? Então ela vai estar transmitindo ali para a rotina dela, de alguma forma. Então preste atenção nesses detalhes, nesse comportamento e tenta também entender que é importante a tua entrada nesse caso, quando envolve a sexualidade. Criança é muito sincera. Criança, quando ela quer dizer, ela fala mesmo, viu, minha gente? Ela é sincera, ela diz mesmo. Ontem mesmo eu vim voltando da escolinha com meu filho, aí eu vim conversando com ele, conversa de tudo. Aí ele, mamãe, fulaninho, que eu não vou dizer o nome da criança, né? Já está namorando. E eu disse, desse tamanho já está namorando, cara. Tá, porque ele é forte. E as meninas gostam porque ele é forte. Na cabecinha dele é outra história, né? Porque criança, ela vai, né, imaginando, né? Não é que ele, né, ele ainda não sabe. Eu digo que ele já deu beijo, foi aonde? No rosto, mamãe. Eu digo, tá certo. Mas não deu no outro canto não, né, cara? Só no rosto. Ele, mamãe. Mas ele disse que deu na boca também. Eu digo, meu Deus. E foi, cara. É porque ele é forte. Então as meninas gostam dele. Eu digo, sei. Então assim, e outra, gente, eles vêm com cada pergunta. A gente tem que estar preparada para as perguntas, né? Eles vêm realmente, mãe, isso. E quando vai acontecer isso? Então eu acho o máximo. Eu gosto de conversar e eu falo mesmo. Eu digo, é assim, é assado. Quando for namorar tem que fazer isso, isso e isso. Eu gosto de saber. E aí, como é que tá? Já tá namorando? Já tá paquerando? Justamente porque a gente tem que conquistar a confiança, né? Pra poder eles conversarem com a gente. Porque homem é diferente de menino, eu acho. Sim, não sei. sem dúvida. Acho que o menino, ele é mais pra conversar com o pai do que com a mãe, né? Essas coisas de homem, né? Depende. Mas eu converso muito, assim, eu fico puxando para conversar muito com meus filhos. Então, eu quero que eles sejam meus amigos, né? Independente de eu ser a mãe deles, eu quero que eles confiem em mim e que eles me contem tudo, que eu quero ajudar eles como eu puder. Então, é o nosso papel de mãe. Mãe e pai tem que fazer o seu papel. Eu estava aqui com os meus pensamentos, né? E já imaginando essa mãe aqui, daqui a uns 20 anos, com esses filhos bem grandes, né? Já, talvez pais, né? Verdade. Mas ela vai estar tratando eles do mesmo jeitinho. Sabe por quê, gente? Porque tem muitas mães aí do outro lado que eu imagino que tá com 60 anos, 70 anos, os filhos talvez até com 30, 40, né? Até mães que foram mães bem mais jovens, né? Mas que não deixaram de ter esse comportamento aqui da Marília. Meus filhos nunca crescem, né? É verdade. Os filhos que nunca Chama crescem, de bebê, né? Meus babies, meus príncipes. Isso é uma forma de evidenciar essa afetividade, esse instinto materno que foi tão bem construído por você, né? É verdade. Então, que não seja apenas na fase de desenvolvimento infantil, mas que adentre na fase adulta também, porque a fase adulta ela é muito cheia de dificuldades, né? Algumas pessoas que não conseguem evoluir, talvez financeiramente, profissionalmente, né? Até mesmo tá na casa dessas mães até a fase adulta, né? Quantos homens devem estar em casa depois que se separaram, hein? E como é que tá essa qualidade de relação dentro de casa de volta com a mãezinha? Verdade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque aí já voltam com outros problemas, às vezes com o alcoolismo, às vezes com uma dependência química, né? E se colocar no lugar dessa mãe que sofre também é importante, né? Então, parabéns a vocês mães também que vivenciam esse contexto, né? Que estão sendo desafiadas diariamente, mas que por algum motivo, né, teve uma dificuldade aí de estabelecer essa imponência, né, e precisa de ajuda, não somente de quem está do seu lado, mas de toda a família, né? Porque a gente sabe que são situações bem delicadas. Você falou num assunto muito delicado e eu tenho uma pessoa que um dia desse, que se ela estiver assistindo, ela vai dizer, ela está falando de mim. Não vou falar quem é. Mas ela chegou e conversando comigo e ela falando do filho, né? Que teve que internar o filho porque não tinha mais jeito. E a situação mais triste foi ver o filho sendo levado, amarrado, porque ele não queria ir, mas ela tinha que ajudar ele de alguma forma, ela precisava, né, fazer isso, para que ele melhorasse, né, porque droga é uma droga mesmo, gente. Quando envolve internação psiquiátrica, só para que fique claro para as pessoas, né, a gente acaba solicitando a ajuda da Polícia Militar, né, para fazer a contenção do paciente. Então, óbvio que ele vai ser agredido naquele momento, né, os policiais eles trabalham lindamente naquele momento junto com a equipe multidisciplinar, junto com os psicólogos, com os psiquiatras, quando são casos específicos, né? Então a gente fala de pacientes também que podem surtar,
ter um surto psicótico em decorrência do uso também dessa dependência, da droga que ele está fazendo uso, né, óbvio, né? Mas tentar fazer com que essa mãe entenda que aquele momento é importante para ele. É verdade. Porque ali é uma construção também para ele. Ele precisa refletir sobre esse impasse, o eu com o eu mesmo, quem eu sou nesse momento, né? E aí a gente, às vezes, tomada pelo amor, a gente não consegue enxergar a dor neles, né? A gente não admite, na verdade, não solte meu filho. Quantas mães também tiveram os filhos presos, que tiveram os filhos envolvidos em crimes, né? E que perdoa, porque é movida a esse sentimento incondicional. É então, muito triste. Que a gente possa refletir assim, sobre isso, né? Porque, acima de tudo, não se sintam culpadas, né? Por essa escolha dos filhos de vocês. Mas, acima de tudo, vocês também, filhos, né? Que vocês possam entender como é estar no lugar delas. É verdade. E assumir a culpa para elas talvez seja o primeiro passo da sua reconstrução de ser, tá bom? Muito bem. Eu senti, assim, a dor dela, né? Ela falando, e ela até chorando, né? Dizendo como que tinha sido, né? E como que foi doloroso, né? Ver o filho indo. Minha gente, não é fácil não para a mãe, não. É muito difícil, muito mesmo. Quero agradecer aqui a Dani pelo carinho, por ter vindo aqui. Que você tenha um feliz Dia das Mães, um Dia das Mães obrigada, maravilhoso. Você tem quantos filhos, Dani? Tenho 2 filhos. 2 meninos? Tenho a Isabelle, de 13 anos. Eu não posso falar deles porque eu me emociono. E tem o Xandinho, Alexandre, né, de 6 anos de idade. Um de 13 e um de 6. 13 e 6 anos. A Isabelle vai fazer 14 agora daqui a uma semana. E o Xandinho vai fazer 7. É uma fase linda, né? Já passei por algumas fases aí mais delicadas, porque fase que tá andando, né? Entrada agora na adolescência, né? Então muitas mãezinhas aí devem saber do que eu tô falando. É difícil. Mas estamos prontas porque somos filhas também e temos essa referência das nossas mães, né? Que bom que você tem uma mãe suficientemente boa ao seu lado. Mas se não tiver, não tem problema. Faz você o teu papel. Tenta filtrar o que tem de bom, né, na tua personalidade, na tua identidade, o que você tem de melhor, né, para construir essa formação tão linda que é o ser mãe. É verdade, viu? Maravilhosa essa mãe. Ai, gente, linda, né? Pois é, obrigada, viu, Dani? Mais eu que uma agradeço. vez. Dia das Mães bem especial para você. Eu que agradeço, com seus filhos, com obrigada. sua mãe, né? Com todo mundo. Gente, um beijo bem grande aí para todas as mães, viu? Que vocês continuem sendo essas mães guerreiras, lindas, batalhadoras, mães maravilhosas, né? Mães duronas também, de vez em quando. Não tem que ser, né? Fazer o quê? Mas mãe é isso, tá? Gente, mãe é tudo. Mas olha só, essa pessoa que eu vou chamar